Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa onde nós estamos estudando o que é o Espiritismo, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, e depois nós iremos transferir, esse nosso estudo lá para o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Uma satisfação estarmos aqui novamente, onde reservamos esses 30 minutos para estudarmos essa importante obra. Bem, temos aqui a Fernanda Linhares, desejando boa noite a todos, ela que fala de Florianópolis, assim como a Shirley Siqueira, que fala de Poços de Caldas, e a Nelide Fernandes, que fala do Rio de Janeiro. Todos desejando aí boa noite, elas que estão aí sempre conosco, prestigiando os estudos e também os estudos de outros confrades, que também trazem as suas contribuições para o melhor entendimento da doutrina espírita. Então, sem mais demoras, vamos lá para aproveitarmos bastante essa meia horinha que nós temos aqui para estudar Allan Kardec. Bem, deixa eu aumentar um pouquinho essa letra, para que vocês possam acompanhar melhor. Tivemos um probleminha aqui com o Edge, o Microsoft Edge, que é um navegador, da Microsoft, e não estava entrando de jeito nenhum. Aí tivemos que logar aí numa conta do Google Chrome para que a gente pudesse iniciar nossos estudos, Tivemos esse problema desde cedo, inclusive, mas agora nós já sabemos qual é o problema e não nós faremos por esse navegador. Bem, então paramos justamente nesse ponto aqui, onde Kardec estava falando, de um médico que estava atribuindo todos os fenômenos, das mesas girantes, enfim, todos aqueles fenômenos de efeitos físicos, muito comuns naquela época, a um estalido, digamos assim, que poderia provir de um músculo, Isso nós, então, comentamos no nosso programa passado. E aí Kardec prossegue comentando justamente sobre isso, dizendo que, já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o Espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Então, Kardec, mais uma vez, faz uma consideração até, de certo modo, irônica em relação a esses juízos, essas opiniões que alguns tinham do Espiritismo sem conhecer sequer muito bem as suas bases. Mas aí o crítico chega a comentar o seguinte: entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? Então, o crítico, como vocês puderam ver, estranha o fato dos fenômenos das mesas girantes, não mais serem tão comuns como costumavam ser algum tempo atrás. E aí Allan Kardec responde a ele o seguinte: por que das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Então, mais uma vez, Kardec confirmando que essa onda de fenômenos, de efeitos físicos, que avassalou praticamente todos os 4 cantos do planeta, foi algo passageiro que foi engendrado, digamos assim, pelos espíritos apenas no intuito de chamar a atenção. E que, obviamente, o espiritismo não ficaria o resto do tempo ocupado com essa fenomenologia. E aí Kardec confirma isso. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar,
Esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando deles se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. Então, isso, obviamente, vale para a gente até hoje. Infelizmente, há uma série de pessoas que nada querem com o conhecimento mais aprofundado. Elas querem fenômenos, elas querem informações retumbantes, elas querem previsões, elas querem muito sensacionalismo. Isso, inclusive, nós temos chamado a atenção, obviamente, junto com outros confrades, que têm avassalado aí o movimento espírita, de pessoas que não querem se aprofundar na filosofia espírita, nessa perfeita doutrina filosófica, como Kardec disse, essa ciência completa. Não, elas querem ficar nas asas aí do mediunismo irresponsável, como eu disse anteriormente, das revelações retumbantes, quem foi quem na outra encarnação, o que vai acontecer no futuro da Terra, quando é que vai acontecer o apocalipse, quando é que a Terra vai se transformar em mundo de regeneração, o que o Chico Xavier disse ou deixou de dizer. Gente, isso, como nós bem sabemos, não agrega nada a ninguém. Isso não faz a menor diferença. Essas informações não agregam em nada ao nosso crescimento, né? E, obviamente, os espertalhões, eles existem em todas as partes, se aproveitando dessas tendências, fazem a festa, como nós temos apontado aí nos nossos mais numerosos estudos. Kardec, então, prossegue. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. E nós poderíamos, de certa maneira, dizer que muito também dessa literatura que anda por aí segue o mesmo caminho, né? São praticamente revistas caras em formato de livro, né? Quer dizer, não agregam nada em termos de conhecimento espírita, só ficam focando aí nas curiosidades, né? É o que o Kardec está dizendo ali. O período da curiosidade teve seu tempo, e parece que muita gente ainda está nesse período. Eles ficam querendo pensar aqui ou ali apenas o maravilhoso, fantástico, sensacional, sem se ocupar do espiritismo de uma maneira séria. E que de maneira séria seria essa? Da pessoa individualmente, né? de todos nós, procurarmos extrair do espiritismo algo que nos faça pessoas melhores. Né? Se não houver esse comprometimento nosso de extrair do espiritismo algo que nos faça melhorar, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Né? E estaremos, obviamente, desperdiçando uma enorme oportunidade de crescimento que Deus nos faculta. Porque o espiritismo ainda é uma doutrina nascente, digamos assim. Ela tem ainda, né, 2 séculos. Na maioria dos países, ela sequer é conhecida. Né? Então, a gente está tendo, apesar de termos reencarnado num país muito problemático, né? Pelo menos nos deu essa oportunidade, né, de conhecermos o espiritismo, uma vez que aqui o espiritismo criou raízes. Continuemos, então. Porém, essas pessoas que eu considero como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer aqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Então, Kardec ainda menciona aqueles que atacam o espiritismo, né? E, obviamente, ele coloca ali claramente que não tinha muito tempo a perder com essas pessoas. E aí vem, novamente, o crítico
com o seu comentário. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Então, parece que o crítico não concorda com Kardec, na medida que ele acha que Kardec deva também tentar convencer aqueles que ainda não se convenceram, né? Não estão ainda muito certos em relação ao que ensina o Espiritismo. Vamos ver então o que o Kardec responde. Uma coisa é estar convencido e outra é estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo absolutamente. Então, realmente, Kardec faz uma distinção muito clara entre aqueles que, mesmo não crendo, pelo menos se colocam à disposição para ouvir, né? Para procurarem convencerem-se, né? Procurarem convencer-se do que o Espiritismo ensina. Outra coisa são justamente aqueles que não querem de maneira nenhuma, já estão convencidos, de certa maneira, que o Espiritismo de nada presta. Então, com esses, não há realmente com que nós nos ocuparmos, muito menos, né, Allan Kardec tinha com eles o que se ocupar, porque ele era muito, mas muito ocupado, muito mais, certamente, do que qualquer um de nós. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências, esses querem trabalhar seriamente. E, realmente, muitos de nós se convenceram do Espiritismo sem presenciar um só fenômeno. Garanto que daqui, né, eu arriscaria dizer que 100% dos que estão aqui, né, assistindo aqui a nossa live, foram desses, né? Não precisaram de fenômenos para se convencerem, né? A própria filosofia espírita, né, foi o suficiente, né? Garanto que sim. Bem, quem se achega aqui também a nós é o Mozart Rosa, ele que também fala do Rio de Janeiro, e sempre aí atento aos estudos de maneira geral. A Fernanda Linhares ainda comenta, os novidadeiros só pensam nisso, não procuram se instruir. E exatamente, não procuram se instruir é uma grande verdade, né? E isso é uma grande realidade. E o que é pior, não se instruem, o que nós até respeitamos, porque é uma decisão individual, mas pior, atrapalham aqueles que querem se instruir. Porque vivem dessas especulações, vivem atrás dessas novidades vazias. E aí acabam arrastando outras pessoas, um número bem considerável de pessoas, com elas. Porque essas outras pessoas ficam achando que esse é a real postura que nós devamos ter em relação ao espiritismo, enquanto não é. Boa parte, infelizmente, do nosso movimento espírita vive dessas questiúnculas, dessas questões menores, né, desses temas secundários que não levam a nada, né? Por quê? Porque isso atrai um grande número de pessoas, né? Esses pseudo-divulgadores fazem isso porque eles sabem que isso vai atrair muitas pessoas, isso vai atrair holofotes, vai atrair entrevistas, vai atrair imprensa, né? Que só quer saber dessas abordagens sensacionalistas, como nós sempre dizemos, né? Quem também chegou aqui para compartilhar conosco esses momentos é a Rose Ribas, ela também fala do Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com Allan Kardec.
Então, a gente percebe nesse último parágrafo que Kardec apreciava muito, né, quem realmente tem o desejo de se instruir e, além disso, que demonstra perseverança e desejo de trabalhar seriamente em prol do espiritismo e em prol do seu semelhante. E continua dizendo: a convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com um cuidado todo particular. E nós iríamos mais, né? Não só em relação ao fenômeno, mas também à própria doutrina espírita, né? O conhecimento da doutrina espírita exige que nós nos esforcemos, né? E no estudo, na reflexão, enfim, no conhecimento, e também nós temos que separar tempo para isso, né? Reservarmos um tempo para estudar a doutrina espírita. Prossegue Kardec: os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. Tem gente que acha que fenomenologia espírita é igual matemática, ou que é igual química, né? Onde você pode controlar os resultados, né? Não é assim, né? Porque nós estamos lidando com inteligências. E muitas dessas inteligências não têm o menor interesse em se submeterem aos nossos caprichos. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante é para ele um raio de luz, uma confirmação. Ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. Então, é o que nós vemos, né, que quem fica interessado, quem se interessa tão e unicamente pelo fenômeno por si só, acaba não avançando. Então, o fenômeno é importante, ele deve ser observado, deve ser estudado, mas sem o apoio da parte filosófica do espiritismo, realmente não vão passar de simples curiosidade, né? O observador terá perante o fenômeno apenas uma visão superficial. É o que acontece, que muita gente que até tem certo acesso à fenomenologia. É o que nós vemos aí em alguns movimentos religiosos, onde se utiliza muito a mediunidade. As pessoas vão lá, assistem aquilo tudo, muitas das vezes são cerimônias abertas ao público, onde há uma série de médiums ali, né, se expondo, digamos assim, há toda uma plateia para aquilo tudo, mas são pessoas que não conseguem extrair de toda essa fenomenologia algo, na sua grande maioria, né, algo que possam fazê-las melhorar. Vão apenas para satisfazerem suas curiosidades, perguntar para o espírito o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se o marido ou a esposa está traindo, se ele vai ganhar na loteria, se ele vai pedir um emprego novo, vai pedir aumento salarial, e fica só nisso. Particularmente, nos cansamos de ver situações como essa, de pessoas que adentram centros mediúnicos, né, praticamente toda semana, e continuam sendo as mesmas pessoas, quer dizer, não se vê melhora nenhuma.
Então, é um exemplo prático de como que a fenomenologia, o contato com os espíritos por si só, não faz de ninguém melhor. Se não houver um aprofundamento na filosofia, que é a questão aí mais importante, né, que é a vertente mais importante do estudo, né, muito pouco ou nada se avançará. Apenas, né, a pessoa acredita na existência dos espíritos, acreditam que há vida após a morte, acreditam na comunicabilidade dos espíritos, acreditam em alguns princípios, até que o espiritismo ensina, mas não passa disso, né? Eles só se utilizam disso para se favorecerem de alguma maneira. Não estão ali para doar absolutamente nada, apenas para receber. Então, por isso que o espiritismo tem pontos de contato com uma série de doutrinas, com uma série de religiões, mas ele faz, né, uma combinação perfeita. Ele reconhece a fenomenologia, mas nos chama a atenção para que nós nos desenvolvemos perante a filosofia que está por trás da fenomenologia, né? Essa que efetivamente, se colocada em prática, fará certamente muita diferença para nós enquanto espíritos. E aí, então, o crítico diz o seguinte: enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? E aí Kardec responde: eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Então, novamente, Kardec ressalta essa diferença. O incrédulo, que é incrédulo porque desconhece, e o outro que é incrédulo porque é uma postura mental, né? Ele adquire aquela postura mental, talvez por um orgulho, por achar que aquilo represente uma posição de intelectualidade superior, de superioridade intelectual, e acaba, né, se fechando completamente, tudo achando, né, falso, tudo alegando que é uma fantasia, que é uma ilusão. Claro que isso existe, né? Mas é o estudo que fará com que nós tenhamos e possamos fazer a distinção entre o que é o verdadeiro e o que não é. Prossegue Kardec dizendo: quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Então, deva ser a nossa postura também, né? Agora, prossegue Kardec: há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente. Com estas, perde-se o tempo, porque se elas não encontram logo o que parece buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que vem não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objetos de zombaria, pelo que não há utilidade em lhes fornecer. Então, quando nós nos deparamos com pessoas irônicas, pessoas que não estão ali apenas, né, para dar aso ao deboche, a uma incredulidade divertida, né? Então a gente não pode nem deve perder o tempo com essas pessoas, né? Não estão realmente maduras suficientemente, pelo menos nesse ponto em específico, né, para compreenderem. Pode até ser pessoas boas, ter as suas qualidades, mas nessa questão em particular, ainda realmente não se encontram devidamente preparadas. Talvez lhes falte informação, lhes falte uma preparação até mesmo intelectual, né? Uma sensibilidade um pouco mais apurada, né? Enfim, os casos aí nunca são idênticos, né? Porque as pessoas não são iguais umas às outras. A quem deseja instruir-se, direi:
Não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química. Atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade e que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Claro, essas pessoas, né, geralmente já trazem esse germe da incredulidade, querem que as coisas aconteçam na hora que elas melhor desejam. Então, elas evocam a presença dos espíritos como se faz ali uma combinação química, né? Onde o resultado tem que aparecer quase que imediatamente. E não é assim, né? Aqueles que acidentalmente poderias ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam um pouco inteligíveis para vós. Instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Então, Kardec resumiu muito bem aquilo que tem sido uma falha de muitos de nós, né? Que é ou que foi uma falha, que é o de pular etapas. Em tudo, a teoria precede a prática, né? Eu não conheço, acredito que vocês também não, nenhum conhecimento, nenhuma ciência, enfim, nada, por mais simples que seja, onde a prática venha antes da teoria, né? Isso absolutamente não existe. Então, com o Espiritismo, não poderia ser diferente. Então, primeiramente, temos que nos ocupar em nos aprofundarmos cada vez mais nessa parte teórica, lendo e meditando as obras que tratam dessa ciência. Que obras são essas? As obras fundamentais, né, de Allan Kardec. As obras fundamentais do Espiritismo. Sem elas, toda e qualquer obra fruto de inteligências encarnadas ou desencarnadas poderão, inclusive, ser danosas ou até mesmo mal interpretadas, porque a pessoa não conhece as bases do espiritismo para poder entender, interpretar aquilo da melhor forma. Isso quando a pessoa não é logo atingida por obras mediúnicas ou mesmo de indivíduos encarnados de qualidade um tanto que inferior, digamos assim, né? Com qualidade um tanto duvidosa, como nós temos muitas obras por aí, né? Infelizmente. Então, aí a pessoa começando errado, para ela consertar a cabeça é muito difícil. Eu, na minha experiência como professor de idiomas, vejo que muita gente que tentou aprender um idioma pulando etapas, elas adquirem, por exemplo, vícios que depois é muito difícil de que consigam corrigir. Com o espiritismo e qualquer outro conhecimento é a mesma coisa. Quando se pula etapas ou se vai galgando algumas etapas sem concluir muito bem, sem fazer muito bem as etapas anteriores, né? Como se fosse assim, a pessoa vai passando de ano, né? Igual na escola, vai passando de ano assim, tipo, né? Com notas quase que mínimas, né? Sei lá, se a escola passa lá o aluno com 5, se ela vai passando com 5, 5, 5, 5, 5, lá na frente, né, ela não tem mais como sustentar aquela situação. Ela vai acabar, em algum momento, sendo reprovada, né? Embora com o espiritismo não exista isso, né? Não exista prova, não exista curso, diploma, nada disso, chega uma hora que o conhecimento dela está tão deturpado, está tão viciado, que é muito difícil que aquele pensamento, aquela postura mental, né, possa ser de alguma maneira consertado. É muito difícil, né? Começou errado, possivelmente vai
terminar errado. Prossegue Kardec, então, para irmos para o nosso último parágrafo de hoje. Nelas, nessas obras, as obras fundamentais do Espiritismo, aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, no caso, o Livro dos Médiuns, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. O Kardec aqui conclui aí o seu pensamento, reforçando a importância, né, de nós termos um conhecimento sólido dos princípios elementares do Espiritismo, né, que estão todas contidas em suas obras, tanto as 5 obras fundamentais, como também todas as obras que se constituem aí o trabalho de Kardec, que são 32 no total, né, incluindo a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, obras póstumas, enfim, né, toda uma série de trabalhos que Allan Kardec produziu para que esse conhecimento realmente chegasse de maneira clara a todos que dele se interessassem. Bem, deixa eu ver aqui quais são os comentários de vocês, para que nós cheguemos, então, nosso final aqui, né? Tem a Sheila Siqueira aqui nos agradecendo, enfim, a Fernanda também. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de todos vocês, né? 30 minutinhos aí de estudos. E na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta, né? Nosso horário normal é 20h10, mas hoje, por questões aí de pessoais, né? Mesmo porque tivemos um jogo importante, aqui eu moro num prédio, é uma gritaria danada, iria nos atrapalhar a todo momento, né? Porque o microfone ia vazar o tempo todo aí com a gritaria, né? Mas na quinta-feira que vem ainda voltaremos, então, nesse mesmo horário, normal, de 8h10 da noite até as 8h40, 8h50, né? E aguardo vocês, né, nas próximas oportunidades, com o nosso estudo da terça-feira, né, o estudo do Livro dos Médiuns, no canal Espiritismo em Kardec, que depois também nós trazemos para o Arthur Azevedo Difusão Espírita, né? Teremos na quarta-feira, para quem ainda não sabe, a Heloísa Pires, no Polêmica Espírita, e na quinta-feira, dia 5, que é quinta-feira? Nem sei, eu marquei dia 5, nem lembro, né? Enfim, no dia 5, teremos, então, mais um programa voltado para a série Espiritismo e Ufologia. Ok, pessoal? Então, eu que agradeço aí a presença de vocês e nos vemos em breve numa próxima e muito breve oportunidade. Tenham aí uma ótima noite de descanso e até mais ver. Tchau, tchau.